A Simone Weil tem uma frase que eu gosto muito e que ela diz que a atenção é uma das formas mais raras de generosidade. Não à toa, a convidada de hoje é uma grande representante de uma geração de atores e atrizes que tem feito um trabalho realmente, tem tido uma postura de extrema generosidade e que mostram, inclusive, o que tem de melhor do Brasil. E não mais, não menos, eu digo que a convidada de hoje do programa, com muita emoção, é Sophie Charlotte. É bem corrido, mas privilégio estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Que incrível. Já tá rodando? Já. Então a gente já tá rodando aí bem uma... E é legal que tem a foto aqui no fundo, né? Não sei nem se tem como ver, eu acho que dali dá pra ver. É uma foto do Coração de Ouro, que é um filmaço, né? É o meu favorito dessa trilogia que ele fechou depois com o BR, né? O Domingos fez Todas as Mulheres do Mundo, o Edu Coração de Ouro. E aí, depois de toda a trajetória dele, ele resolveu fazer o BR 716, que foi o apartamento da juventude dele, onde ele conheceu a Leila. Então, o que teria vindo antes, né, desse encontro com a Maria Alice, que era, obviamente, a Leila, né? Eu não sei como eu fui parar ali. Eu lembro do ano, 1963, do endereço. Eu morava na rua Barata Ribeiro 716, o mitológico BR 716. Como é que foi esse processo do BR, assim? Deve ter sido impressionante também, né? Foi uma realização muito grande, porque eu conheci o Domingos pelo teatro, né, pelo cabaré filosófico, e eu, olha só que loucura, eu não sabia quem era o Domingos de Oliveira. Eu não tinha visto nenhum filme dele, eu não sabia quem ele era. E quem me apresentou foi a Dedina Bernadelli, eu conheci Domingos. E aí ficamos amigos nessas primeiras apresentações. Pra mim, ele era o homem do teatro que eu tava conhecendo, e aí ele, eu quero te mostrar um filme meu, vamos lá em casa. E a Priscila tava lá, e aí ele me emprestou, na verdade, o Todas as Mulheres do Mundo, e eu levei pra casa. E aí eu assisti, e eu não sabia mais como falar com o meu amigo, porque eu falei, bom, meu amigo, na verdade, é um grande cineasta, e agora? Me dá. Eu vou mostrar pra vocês como se joga esse troço. Peraí, Paulinho, deixa ele bater na porta. O que uns olhos têm que outros não têm? O que um sorriso tem que outros não têm? Eu sei que gamei pela Maria Alice na hora. E aí, muitos anos depois de, enfim, muitos outros processos teatrais e tal, chegou esse momento, desse desejo dele de filmar esse roteiro, que dos roteiros que eu tinha lido, que ele tinha, enfim, em mente, foi o que mais mexeu, assim, comigo, porque assim, todos os personagens são muito impressionantes, né, muito vivos, muito consistentes, né, esses amigos e amores dessa fase da vida dele que ele retrata. Às vezes ele junta alguns personagens da vida dele e transforma num personagem só, às vezes é uma amiga que era poetisa, nananã. E quando eu li, eu fiquei muito impactada, e aí ele já me chamou para fazer parte, que ele sempre assinou embaixo de se trabalhar com amigos, assim, para ele isso era o óbvio, fundamental e o mais importante, você trabalhar com quem você ama. E aí ele me deu a Gilda de presente, que foi assim, o máximo. Tem processos e processos, mas esse do Domingos, a sutileza e a beleza com que ele conduzia isso no set era um primor, assim, porque era através do amor e através das certezas que ele tinha, né? Foi um filme que a gente teve muitas trocas de assistente de direção. E o que rolou foi porque eu acho que os assistentes ficavam muito tensos, querendo mesmo cumprir um plano, fechar, né, o filme. Só que a gente estava num momento do Domingos e do nosso cinema, porque esse filme foi feito com uma verba realmente na base do amor, né? E depois foi finalizado com outro edital que eu fui até com o Domingos para defender. Imagina, defender o Domingos no edital, que loucura. Oi, desculpa. Oi, desculpa. Oi, desculpa, é que tá tendo uma... Coisas do acaso, né? Esses acasos. O acaso sempre acontece. Sempre acontece. É incrível isso, eu adoro isso. E aí, ficava muito nessa ansiedade de fechar um plano e tal.
Só que o Domingos, ele estava curtindo a possibilidade de estar num set com os amigos, a possibilidade de contar essa história. Então, ele mudava de ideia o tempo todo. E ele não estava interessado em fechar uma ideia de um conceito, de um roteiro, de um plano. E eu acho que nesse swing, né, nessa disponibilidade para o que acontecia a cada momento, é que planos maravilhosos se apresentam, é que o que está presente acontecendo naquele momento se manifesta com maior intensidade, porque você está atento àquilo, você não está num ideal planejado. E aí chegou uma hora que eu falei até isso para eu acho que é a segunda ou terceira assistente que já estava com a gente, falei, olha, não é sobre fechar um filme, não sei se isso daqui vai se fechar num longa-metragem que vai fazer uma carreira A, B e C, não. Mas a gente está aqui com Domingos, é pra gente curtir isso, essa troca aqui. Se a gente não souber fazer isso, não vale de nada a gente estar aqui. E aí a gente navegou esse filme assim, meio solto, sem saber exatamente como ia ficar. E aí, quando eu vi o filme, foi assim, tudo de intuição e de amor que a gente colocou. Assim, é um filme lindo, pra mim é um belíssimo e um filme consistente inteiro e que tem todo o roteiro ali. E eu acho que para além de enquadramento, de cobertura, o Domingos ele sabia o que ele queria. E nesse set ele falou disso, ele falou, me perguntam por que eu quero botar a câmera aqui e não aqui. Eu não sei, eu só sei que ela é aqui. Então assim, ele escutava muito a intuição dele. E talvez seja isso que a gente tem que colocar na roda para contribuir. E não mais a cartilha do é assim que se faz um filme, é assim que se faz né? E você sente diferença assim também nessa questão? Claro, né, o formato também dita muito, né? Se você está fazendo uma série que te demanda ali você está ali filmando numa quantidade muito maior às vezes que num longa, né? Eu acho que isso para mim é meio... foi se mostrando uma melhor opção, assim, porque eu fiquei me perguntando assim, cara, deve ser muito difícil, assim, você ter só um método, porque as situações são muito diversas, né? Às vezes você, sei lá, teve um momento em Buenos Aires fazendo Passaporte pela Liberdade que eu tava com roupa de lã até aqui, 3 camadas de lã com luva, dentro de um carro de época, tipo um Fusca de época, no verão de Buenos Aires. O Rodrigo Lombardi, ele jorrava, só eu gastei mais tempo enxugando, meu parceiro de cena me enxugando pra gente fazer a cena. Então, assim, não tinha tanto espaço, nem mental para tanto processo, mas o processo da preparação talvez me interesse muito, assim, sabe? Esse processo antes do set, o estudo, a preparação, a troca, não é chega e faz, isso eu não gosto tanto, porque na verdade, assim, eu me preparo muito antes para na hora estar livre com aquilo tudo ressoando, né? Mas realmente, quando você tem 30 cenas no mesmo dia, como é que você vai ter o mesmo processo do que um set que você tem 2 cenas num dia? Mas essas 2 que você vai repetir 45 vezes, né? E é um eterno exercício de frustração e conquista, e frustração e conquista. E é assim mesmo, né? Não é pra ser só bom pra você, né? Sim. Às vezes o take foi seu, incrível, nossa, eu senti tudo. Nem é o que vai servir pra contação da história. Então, poxa, por que você não usou meu melhor take? Ué, não tava contando, né? O fluxo era outro, não é só seu. Então, é isso, você encaixar também o que vai servir pra aquele projeto.
Não, e tem essa coisa também de você filmar numa locação, né? Se você for pegar o Rio do Desejo, né? Sim. Vocês filmaram na vida ali, né? Sim, sim. É diferente de filmar em estúdio, né? Você sente isso já de cara, assim, quando vai fazer a cena. Eu sempre prefiro locação, salvo raras exceções áudio, por exemplo, eu sei que realmente faz a diferença. Tipo, tem cenas que você ter que voltar porque passou esse caminhão é de cortar o coração. Mas a vivência de uma maçaneta de 30 anos que já passaram por ela, sabe assim, uma outra cidade, todo mundo vivendo junto, como foi o caso do Rio do Desejo, né, que a gente morou em Itacoatiara com a equipe, né? Você realmente está naquela canoa, no meio daquela floresta. Isso tem um impacto muito físico, né? Muito forte, né? Inevitável, né? Então, na maioria das vezes isso ajuda, mas tem outras que é meio... Eu lembro que eu filmei uma vez numa pedreira, uma cena pro Essa Lenda. Eu juro, o solado do tênis que eu tava usando soltou, ele derreteu a cola, o calor derreteu a cola do sapato. E quando eu pisei, a sola ficou para trás, assim. Então tem coisas que você tem que meio que conseguir lidar que não tem a ver com a feitura da cena, né? E essas não podem interferir. E outras você tem que deixar que elas te dominem. Então, é um manejo, né, de um monte de coisa. O estar em cena é bem complexo, na verdade. Mas é muito viciante, maravilhoso também. Então, sei lá, meio Tetris, sabe? É meio você encaixando e aprendendo. Como é muito dinâmico, né? E não tem um ponto de chegada fixo. É muito estimulante. Para quem ama fazer isso, nunca tá ganho, né? É que você encontra alguma parte de você que talvez, né, que não apareça sempre, mas tá ali quando você vai fazer. Araci mesmo, eu fui atrás, eu pedi mesmo, bati na porta e na época eu falei, cara de pau. E aí, hoje em dia eu já falaria diferente, já fui bem proativa mesmo, fui atrás do que eu estava desejando e que na verdade é porque tinha a ver com a cidade onde eu nasci e morei até os 8 anos, né, em Hamburgo. E a história dessa mulher especificamente, uma história real, né, da Araci de Carvalho, que existiu e que, assim, eu não conhecia, as pessoas não falavam dessa história, né, abertamente, assim, não era uma história divulgada, é uma história tão linda, tão potente, né, e eu acho que reflete muito, que deve ser uma de tantas histórias femininas silenciadas, não contadas, né, de mulheres determinantes, né, que fizeram história. E essas histórias me interessam muito, essas personagens me interessam muito, né. Então, teve uma situação curiosa, assim, depois de uma semana ou duas, no início a gente filmou muito em Buenos Aires caminhadas, assim, saindo do consulado e a chegada no apartamento, do esconderijo até o consulado num outro capítulo, E eles tiveram uma impressão sobre essas caminhadas, assim. Eu não sei se eles estavam querendo uma heroína de capa, né? Estou fazendo uma coisa muito importante. Mas as observações que chegaram, eu fiquei processando muito, tentando entender. Às vezes tem isso também. Na verdade, muitas vezes tem isso. Você, no meio do processo, não tem um entendimento total do que está acontecendo. Você aponta sua flecha e solta. Você vai entender o que aconteceu lá na frente. Então, na época, eu estava processando o que era isso que estavam me dizendo, mas depois eu entendi. Essa mulher, quando ela atravessava de um consulado para o esconderijo, tudo que ela precisava era ficar invisível. Era ser mais uma mulher na multidão, apenas uma mulher com a sua bolsinha de mão. E ninguém podia desconfiar que ela estava ali carregando vistos, passaportes, Então, era justamente o oposto do herói clássico que se mostra e sai na multidão, você sabe que ele é o grande herói. Então, assim, esse deslocamento de um ideal heróico masculino para a heroína feminina que faz isso sendo a secretária, entendeu, do consulado,
esse deslocamento de entendimento do que é que dá um valor heróico para um personagem, isso também me interessa, assim. Eu achei isso um deslocamento não necessariamente racional, mas que se apresentou e que eu falei, não, é isso mesmo. Tipo assim, eu não sei exatamente por que eu fiz a caminhada desse jeito, mas eu acho que é isso. Eu não acho que seja, sabe, Assim, sabe, então, eu acho que aí tem muita escolha de personagem, escolha de o que você está dizendo, né? Então, que diálogo que a gente consegue estabelecer com direção, com showrunner, com uma ótica e perspectiva das outras pessoas com relação ao nosso trabalho de composição do personagem, né? Às vezes é muito sutil, às vezes é na caminhada, entendeu? Às vezes é numa frase que você tem uma sacação e consegue colocar seus entendimentos políticos, seus entendimentos do que é o seu trabalho e sua responsabilidade artística nesse momento. Foi graças a Aracide Carvalho que eles puderam vir aqui para o Brasil. E a Araci realmente mudava toda a documentação para esconder as marcas do J que estavam no passaporte. Me interessa também saber, assim, por exemplo, quando você faz um filme como Reza a Lenda, Sim. Você também tem esse espaço, né? Você tem que andar de moto, você tem todo esse universo, assim. Como é que foi, assim, esse processo também? Reza a Lenda, gente, o Reza a Lenda também foi uma loucura, porque eu acho que eu não parei muito pra pensar antes. Eu vou ter que, né, tem muitas cenas com armas e tal, e né, essa gangue, vou ter que dirigir moto, então eu fiz autoescola, né, de moto aqui no Rio. Eu não era exatamente boa. E o lance de você fazer uma cena é que, assim, você nem precisa ser exatamente bom, você tem que fazer cara de que você está indo muito bem. Bom, chegamos lá em Petrolina, a gente ficou hospedado em Petrolina, filmou entre Petrolina e Juazeiro. E no primeiro dia lá, pegaram os meninos todos, vamos andar de moto, porque não é andar de moto da autoescola num asfalto lisinho, era pra andar na terra. Então, assim, é estrada de terra, né? Sobe poeira, arranca, freia em cima com a moto. E aí, no primeiro teste que os meninos foram fazer, o Cauã, o Jesuíta, o Jonathan Azevedo, só amigo, só parceiro, uns 3 caíram no primeiro dia, assim, da moto. Aí eu falei, então, não vai rolar. E aí eu tive que entender o meu limite. Falei, olha, no asfalto lisinho, condições de temperatura e pressão, eu vou. Mas assim, tinha dublê. Então também você entender o limite, porque se você fala, eu sei, eu vou, você vai se machucar, o problema é seu, você que está dizendo que sabe, entendeu? Então, qual que é o limite disso? Você tem que ser muito sincero com a produção, de falar assim, olha, eu sei até aqui. A partir daqui é um dublê. Então, nas cenas do Reza a Lenda, eu tô basicamente fazendo a cara de motoqueira sinistrona e ligando a moto, e quando vai arrancar, já é dublê. A única cena que eu realmente estou dirigindo a moto é a última, quando sobe, naquela pista, naquela avenidona, né, imensa, que aí era bem constante, seguindo, e aí foi incrível, porque foi um dos últimos dias e foi aquele vento, aquela paisagem incrível, né, do sertão, e um entardecer lindo, aí foi o máximo. E o legal desse processo também foi que a ideia inicial para minha personagem, Severina, não era como é a composição, era códigos um pouco mais sensuais e tal, e aí logo nos ensaios, foi o Chico também que fez a preparação, a gente falou, cara, ela é o braço direito dessa parada. Ela não é o bibelô, entendeu? Ela é da gangue, tanto que quando o Ara sai, ela que assume esse comando. Então, aí quando eu cheguei lá no figurino, já catei uma calça que tava na arara do Jonatas, uma camiseta, não sei o que, um top, e foi para um outro caminho, né? Que eu acho que também deu uma enriquecida, tirou de um universo visual. Eu gosto muito dessa parte do processo. Como vai ser? Porque esse entendimento, nesse caminho
da caracterização, da indumentária, do que vai ser o figurino, isso tudo vai determinando o jeito que você anda, o jeito que você se mexe, né? Tudo isso. Então, para mim é muito importante, assim, essa parte. Eu sempre me envolvo muito, sempre gosto de trocar com figurinista, com diretor de arte, com caracterizador, porque é determinante. Não gosto de tu, não gosto nem um pouco de te ver na garupa da moto do meu homem. Jurei que ia te seguir até o inferno. Agora tu quer ir sozinho com essa guenza. Por exemplo, também falando um pouco da Gal, né, que você fez agora, assim, que eu acho legal. E como é que foi esse processo, assim? Tem algumas coisas nesse processo da Gal que foram especiais e caminharam em paralelo, assim. Primeiro foi essa presença de todo o processo da minha escuta, desse fonograma de cada faixa dos discos dela durante os anos que antecederam o set, porque eu entrei no projeto, não tinha roteiro ainda. Então demorou um tempo até o roteiro chegar no momento da gente ir pro set filmar. Então isso levou uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos, agora já tem 5 anos no total que eu tô junto com a Lu e com a Dandara nesse processo. Então nos primeiros anos que não tinha ainda um roteiro, não tinha nem qual que ia ser o recorte de tempo, então foi primeiro olhar para a história toda da Gal, né? E depois mergulhar mais nos fonogramas, porque depois que eu conheci a Gal e ouvindo as entrevistas, lendo sobre ela, eu entendi que talvez ela se revelaria mais para mim no fonograma. E eu acho que isso é curioso, né? Isso é a distinção entre artistas. Tem artistas que você vai descobrir muito através de entrevistas, e tem outros que você vai descobrir de outra forma, que você vai descobrindo através do trabalho, né? Que realmente fazer esse filme é uma missão impossível e impossível de negar ao mesmo tempo, porque foi um convite que eu aceitei na hora. E pra mim é impossível, porque ela é o maior ídolo musical, assim, a voz de cristal mesmo. Então era assim, como é que eu vou fazer isso? Não é a primeira vez que eu me senti assim, meio, tá, agora que eu tô aqui, o que eu faço? E aí você tem que ir aos poucos, né? Porque é um Everest de possibilidade, de grandeza, né? Musicalmente falando, de importância também, importância cultural, importância revolucionária do que é ser mulher no Brasil e uma cantora ímpar. Então, assim, eu tive que me dar essa liberdade quase tropicalista de me permitir também viver isso, sabe? Me permitir um pouco, de uma forma um pouco irresponsável, sabe? Estar ali e tentar entrar em contato com esse tipo, com essa intensidade dessa vivência do encontro desses grandes artistas, porque foram tantos concentrados ali naquele solar da fossa, sabe? Naquela juventude. Se você olhar para essa geração, é uma coisa muito impressionante, né? É muito. São os meus grandes ídolos, então imagino que de vocês também. Então é muito louco isso. E que bom que a gente conseguiu realizar o filme. A Gal sabendo do filme, abençoando o filme, né? Sabendo dos caminhos que a gente estava preparando. Infelizmente ela não conseguiu ver o filme montado, mas foi pra ela. Ela sabia disso e a gente fez pra ela, pensando nela e curtiu muito. Não se assuste, pessoa! Se eu lhe disser que a vida é boa. Não se assuste, pessoa! Se eu lhe disser que a vida é boa. Não, e você mencionou agora também esse trabalho fora, né? Por exemplo, The Killers, assim. Sim, sim. Como é que, né, aí sim você tem uma noção, né, que quando você pisa num set como esse, né, você estava falando mesmo, né, uma outra estrutura, né, o tamanho das coisas, mas você sente que o trabalho é parecido, isso, a estrutura muda muito? Não, eu acho que assim, o impressionante do David, e que ele fala em entrevista, ele gasta o dinheiro dele não é com explosão de helicóptero, apesar de ter um monte de coisas que ele cria muito específicas. Ele gasta com tempo de set, e isso faz toda a diferença. Então ele pode dar o tempo para os atores e as possibilidades para conseguir
muitos caminhos e dá chance, assim, a minha presença é pontual no filme, não tem muitas cenas, é pouco. Mas como o processo dele é realmente esse de polir, né, encontrando, faz muitos takes, eu tive uma vivência completa. Eu não saí tipo, puxa, podia ter tido um take, por que aquilo? Não. E a gente, quando tem menos verba, a gente está sempre correndo contra o tempo, porque a gente tem que encaixar 4 cenas num dia. Isso para o cinema, você fala, como? Então ele faz 1, 2 cenas no dia. E podendo repetir, porque eu voltei lá para refazer uma cena. Ele decidiu mudar uma questão e eu voltei para refilmar. Isso é uma possibilidade, ele viu o filme pronto, e aí depois ele vai polindo, entendeu? E isso precisa de investimento, né? E eu acho que a gente também compensa muita coisa de uma forma muito criativa. Que talvez por eles terem essa disponibilidade financeira, eles resolvem de outras formas. Eles não precisam falar, cara, e agora que a gente não tem mais, a gente não vai fazer? Não, a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito. Às vezes eu tenho essa sensação, sabe, em sets nossos, que é meio... Se tivesse um pouco mais, faria grande diferença. Mas eu acho que a maior lição não foi essa. A maior lição foi que a gente comunga na feitura e no que a gente, né, assim, no set lá e aqui, o ofício é o mesmo. Em outra língua, o ofício continua sendo esse. O estar presente em cena, a sensação de suspensão de segundos, ela se dá aqui, se dá lá e independe. Um trabalho realizado na sua potência, ele pode acontecer aqui, no meio da floresta amazônica, em qualquer lugar do planeta, né? Assim, isso. Eu acho que assim, a gente, para mim, agora é importante nos próximos projetos e nesse momento do nosso audiovisual, eu acho que o mais importante é a gente conseguir olhar para conteúdos que tenham a ver com a gente, porque eu acho que isso está acontecendo, mas também como massa, eu acho que a gente tem se reportado muito a um estilo, né? A um estilo do que é uma série, a um estilo do que é um gancho para um filme ter a virada aqui. E eu acho que essas receitas não me interessam tanto, mas me interessam projetos que tenham humanidade, que falem sobre amor, que falem sobre... que contem histórias de mulheres como a Aracy, como a Gal, né, assim, personagens como a Naira. Então, essa é a minha busca, assim. O que vai nortear esse projeto, sabe? Por que a gente está fazendo esse projeto? Eu acho que agora vai começar um processo mais interessante. Depois de 4 anos de uma política de destruição, agora a gente está num outro momento, né? A gente voltou a ter um Ministério da Cultura. Olha só! Deixa eu falar, é muita coisa. O Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Originários, né? Tipo, é muito. Enfim, eu acho que tudo isso vai ressoar no nosso trabalho artístico e eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento o máximo possível para as nossas pautas, da nossa indústria audiovisual, né? Das nossas pautas identitárias, de gênero, né? Assim. Perfeito. Obrigado, agradeço demais a você. Falei que nem uma Agradeço louca. Demais a foto do Domingos, que abençoa a gente aqui. Grande Paulo José e o Redentor, que abençoe e abra os caminhos, os braços pra gente. Obrigada. Ai, que eu agradeço, obrigado. Que massa. Pô, que massa. Nossa, obrigado. Foi ótimo.